O pessoal tá entrando aqui. Esperando o professor Camilo entrar. Já tá um pessoal entrando. E aí, gente, tudo bem? Tô esperando o professor Camilo entrar, que hoje a live é com ele. Tudo bem? O Camilo tem que entrar e pedir acesso, né? Ó, entrou o Camilo. Tudo bem, Camilo? Consegue me mandar a solicitação ou tu quer que eu te mande? Tô te esperando. Manu? Tudo bem, Manuzinha? Vou te mandar a solicitação então, Felipe. Tu já me mandou. Tudo bem, Manu? Tira uma foto bem bonita nossa, minha e do Camilo. Ó, ele entrou. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? A Manu entrou aqui, eu disse para ela tirar uma foto, um print bem bonito nosso, meu e teu, pra gente depois postar nos stories da Lotec. Ó, a Ju entrou Muito aqui legal. também. É. Tudo bem? Tá muito frio aí na praia, não? Tá bastante frio. Aqui também. Aqui Agora a gente... é junho, né? Junho começa o frio. Complicado. Começa o frio e o inferno astral. Meu inferno astral de pré-aniversário, mas tudo bem, acho que eu vou superar essa. Olha, Com a Ju, tudo bem, Ju? Estamos aqui, a Juliana Leite está nos dando oi, Camilo. Então, quero dizer para pra todo ela. mundo, né, que é um prazer ter o Camilo aqui com a gente na Lotec Academy. O Camilo foi meu colega, professor na Uniriter. Ele estuda processo civil, ele é procurador da advocacia, procurador federal na Advocacia Geral da União. Pelo jeito, está tendo muito trabalho, né, ultimamente. E o Camilo também está estudando, ele é doutorando na PUC, com a linha de pesquisa de processo civil. Qual é a tua tese? O que tu está pesquisando especificamente, Felipe? Eu pesquiso sobre motivação. Sim. Na PUC. É. Mas Então, o assunto da live aqui vai ser plenário mais virtual. amplo, né? É. Então, a gente... E Não, então assim, pode a falar. gente só porque para os nossos seguidores, o pessoal que acompanha a Lotec, a gente sempre traz alguém que estuda e que está apropriado de uma questão ou inovadora ou que tem a ver com a tecnologia, com o direito. E o Camilo, ainda que esteja estudando a questão da motivação, né, das decisões no doutorado, ele também está enfrentando essa questão do plenário virtual. Tu tem estudado também, né, Camilo? A gente até apresentou um trabalho junto sobre a questão de predição, né, nas decisões das cortes francesas. Eu acho que era sobre isso que tu tinha falado, né, num determinado momento. Só que o nosso tema de hoje é plenário virtual nas decisões das instâncias superiores, especialmente no STF. E o que o Camilo vai nos explicar? O Camilo vai nos explicar como é que funciona. Porque eu confesso que dei uma pesquisada, né, nessa matéria, nunca fiz nenhuma sustentação oral nos tribunais superiores, né? Somente no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, mas no STJ e no STF eu nunca fiz nenhuma sustentação oral. E não tenho conhecimento, eu, Luciana, não tenho o maior conhecimento do plenário daquela instância. E essa questão do plenário virtual, realmente, eu fiquei bem curiosa, especialmente quando tu dissesse que a produtividade é muito maior no plenário virtual, se julgam muito mais processos, né?
E eu queria que tu, então, começasse a nos explicar, discorresse sobre sobre esse tema que é muito, muito interessante. Eu queria só falar antes que nós vamos, a partir da semana que vem, né, Luciana? Vão sair algumas dicas de direito e tecnologia. Então a gente vai gravar alguns vídeos toda semana e a partir desses vídeos a gente vai dando dicas do direito, inovação e tecnologia. Todo mês é um assunto novo, né? Todo mês, não, toda semana é um assunto diferente para a gente ir colaborando com o pessoal que quer aprender sobre direito, inovação e tecnologia na Lotec. Exatamente. Então, sobre o assunto da live, Luciana, da nossa conversa aqui, eu acho que para nós entendermos o plenário virtual e o plenário presencial, nós temos que antes falar um pouquinho sobre deliberação nos tribunais, né? Acho que é importante a gente falar de deliberação, porque o sistema de deliberação, como os votos, como o resultado é encontrado, mundialmente nós vamos ter dois sistemas. Nós temos um sistema que se chama e o outro sistema que se chama seriatim. E esses dois sistemas, eles são importantes para nós compreendermos como é que a quem os votos se dirigem. Quem é o plenário? Quem é que é o receptor principal dos votos? No sistema per curiam que é adotado na Europa, nós vamos ter uma deliberação interna prévia dos juízes. Então, a gente pode dizer que, primariamente, os juízes decidem a portas fechadas e lá eles chegam a uma conclusão. Então, o começo de tudo no per curiam, ele começa interno. Para depois, escolhendo um que vai relatar e vai julgar o caso, vai fundamentar, ele colhe a opinião de todos os julgadores e, a partir daquela fundamentação conjunta de todos os julgadores, expor para o auditório maior. Então, esse é o sistema per curiam, que geralmente é adotado pelos tribunais na Europa. Agora, nós vamos ter também um sistema que aí esse sim é adotado no Brasil, que se chama de seriatim. E por que esse sistema se chama seriatim? Porque os votos, eles vêm em série. Os julgadores, quando votam, eles não estão preocupados com a deliberação do tribunal. Eles estão preocupados no seriatim única e exclusivamente com a sua própria opinião. Então, o auditório no seriatim, que é o que nós adotamos aqui no Brasil, ele é um voto que é dirigido, uma votação que ela é dirigida para o público externo, não para o tribunal internamente. Então, por quê? Porque os julgadores julgam nos tribunais e depois o trabalho que se tem é de somar os votos. Tanto que em julgamentos mais relevantes, nós vamos ter a soma, várias fundamentações dos votos, que é complicadíssimo depois para compreender o que cada um votou. Por quê? Porque os votos vêm em série. É então, um grande problema. Na Europa, tu tem um voto por matéria, por plenário, digamos assim. É um voto fundamentado por um juiz e essa fundamentação é a fundamentação do grupo. Do grupo, entendi. Do grupo. Agora, por que nós adotamos o seriatim? O modelo seriatim. O modelo seriatim é adotado na Inglaterra. Que foi para os Estados Unidos
E nós recebemos o seriatim dos Estados Unidos. Uhum. Só que acontece que nos Estados Unidos, se a gente for ver o julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, primeiro que a deliberação, eles deliberam secretamente. Uhum. E eles procuram, eles não impedem a votação, eles não impedem a externalização do voto convergente e do voto contrário. Não tem esse problema, não tem esse impedimento, mas a deliberação é interna. O Marshall, quando foi presidente da Suprema Corte, ele conseguiu, no período dele, fazer com que a votação fosse toda ela voltada para dentro e depois externalizada num voto só para fora. Tanto então, esse foi tanto o convergente quanto o divergente. no período que o Marshall foi presidente da Suprema Corte. Ah, entendi. Foi assim. Mas hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles permitem o voto divergente e o voto convergente, mas eles procuram construir o voto de forma conjunta. Justamente para passar uma credibilidade de corte para o público que eles estão se dirigindo. Na Inglaterra, hoje, eles têm feito um estudo sobre isso, para mudar o modelo de deliberação. Tem um jurista inglês, o Andrews, que ele faz o seguinte questionamento. Os juristas ingleses estão comprometidos com a clareza da tomada de decisão judicial ou são apaixonados pela pluralidade e até pelo culto à personalidade judicial individual? Porque no modelo que nós adotamos aqui no Brasil, o voto, em casos principalmente polêmicos, eles estão muito mais voltados para concepção individual de cada julgador do que para uma decisão do colégio do tribunal enquanto instituição. Então, cada ministro do Supremo, cada julgador em processo, isso eu estou falando do Supremo, pode ser o STJ, e geralmente em casos mais polêmicos, eles vão fazer o voto de acordo com a opinião individual deles e eles não querem, muitas vezes, saber da opinião do colega. Então, cada um, tanto que eles falam que cada ministro do Supremo é um Supremo. Por causa que é um... Camilo, só o Quaresma dizendo o melhor professor de processo civil que teve a honra de ser aluno. Mas eu acho que o Quaresma é meio suspeito para vir aqui te elogiar. Eu estou achando que isso aqui foi manipulado. O pessoal está entrando... O Quaresma sempre elogia, né? Não sei, estou achando que, olha... Vamos lá. E eu acho que o Supremo, então, com esse modelo de votação seriatim e hoje... Hoje, com o televisionamento das sessões de julgamento, o modelo seriatim ele cresceu assim ainda mais, né? Não só os ministros votam de acordo com o pensamento exclusivamente deles, sem procurar um consenso dentro do tribunal, como com o televisionamento eles procuram inclusive passar muitas vezes um personagem, né? Sim. Que cada um. Tanto que as pessoas hoje no Brasil sabem o nome de todos os ministros do STF. Elas muitas vezes até esquecem. Sabem o nome dos ministros e o que julgaram e como julgam, né? Porque se busca muito protagonismo. Só olha aqui, só tenho a te dizer, o Quaresma agora está puxando o meu saco aqui. Está dizendo que eu sou uma grande professora de trabalho. Está desculpado. Essa questão, né, Camilo, eu achei muito interessante quando tu me passasse, né? Porque realmente eu não sabia desse modelo europeu das decisões
judiciais, mas pelo que eu acompanho, não é a matéria de fundo, que eu estudo, né, de fundo, mas pelo que eu acompanho, essa discussão dos julgamentos serem televisionados, desse protagonismo que os ministros exercem individualmente, né, e o efeito disso que tu vai nos trazer agora num plenário virtual é muito interessante saber quais são as consequências que isso tem para o processo judicial como um todo, né? Exatamente. Então, o que acontece? No nosso modelo de plenário presencial, como é que mais ou menos acontece o rito? O relator expõe o caso, tem as sustentações orais presenciais, e depois os ministros vão, ou os desembargadores vão, dando o seu voto. Esse é o modelo do plenário presencial que nós estávamos acostumados até ontem. Mas com o passar do tempo, isso foi uma adoção, começou se eu não me engano, eu acho que começou no próprio STF. Eu não quero aqui dar um dado que eu não... Mas um dos primeiros, o que ressaltou primeiro, assim, do plenário virtual foi no STF. O que é o plenário virtual? O plenário virtual é um plenário não presencial, né? Então eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Plenário presencial, aquele que a gente estava acostumado a ver na TV, dos ministros votando um a um, lendo os votos. E o plenário agora virtual. E o plenário virtual, nós estamos falando de um plenário que os julgadores eles não estão presentes no momento do julgamento, eles não estão juntos, né? Eles não estão juntos. Aí a pergunta assim, que a gente pode começar a fazer sobre o plenário virtual é: esse modelo de plenário virtual, ele colabora para nós termos um aprofundamento do seriatim, desse sistema que os julgadores votam em série? Ou será que o sistema do plenário virtual ele vai proporcionar um julgamento colegiado mais percúrio? Eu acho que esse assim é o nosso... Eu acho que é um dilema do momento, ainda mais que hoje nós estamos, então, vivendo esse modelo do plenário virtual. Então, deixa eu só dar uma explicadinha agora sobre o plenário virtual, porque a gente pensa, plenário virtual é videoconferência. Não é necessariamente videoconferência, porque o plenário virtual que começou lá no STF, nas repercussões gerais, como é que é o modelo? É um programa de computador, e nesse programa de computador, o ministro pauta o voto, que começa na sexta-feira, a votação. Os advogados podem fazer a sustentação oral por meio de vídeo, que é anexado, e depois os ministros vão, um a um, inserindo os seus votos dentro do sistema, dizendo sim ou não. Então, essa é a ideia do plenário virtual que tem acontecido nos tribunais. E é por isso que acaba, porque aí os ministros têm um prazo de 5 dias para votar, e é por isso que acaba sendo um julgamento bem mais rápido do que o julgamento do plenário presencial. Tá, mas e o que me garante que aquele julgamento, tipo assim, o ministro vai... Cada um vai votar, né? Vai ter lá relator, revisor, os que compõem a turma. Eu falo turma por causa do TRT, né? TRT, TST. O que compõe a turma vai votar, mas o que garante que é o ministro e não o servidor, por exemplo? Que tá... Essa garantia por causa que é só apertar um botão hoje, né? Vai exatamente. ser os plenários virtuais que eles estão criando, os sistemas de computação que eles estão criando para plenário virtual, é só clicar um botão sim e um botão não. Inclusive, se tu não votares no prazo de 5 dias, é considerado como um voto sim, que acompanha o relator.
que depois, agora, mais para frente, eu vou explorar um pouquinho essa questão do voto por omissão. Mas nós vamos ter um... Então, esse é um modelo assim, que tem lá no STF, que eu vou retornar em seguida. Mas agora eu quero falar, antes, de um modelo que tem acontecido de plenário virtual muito interessante, que eu vou dar 2 modelos que eu acho adequados. Que é um modelo de um julgamento que ocorreu já no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. E um modelo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é relatado pelo desembargador Freitas Câmara. Vamos começar falando agora aqui do o modelo do TRE. Porque eu não sei se já deu se eu conseguir passar a minha ideia, mas eu acho que o modelo Percurian é melhor por causa que o voto ele é construído dentro da corte. Né? Não é cada julgador vestindo uma camiseta diferente. Eles têm o auditório deles inicial é o tribunal convencer o colega, e depois, no segundo momento, a fundamentação é para passar para o público externo. Então, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral, ele é um plenário assíncrono. Eu achei interessante o modelo, não está oficializado, mas eles fizeram um negócio jurídico-processual com os advogados. Como é que é o plenário assíncrono? No plenário assíncrono, assíncrono, para ficar registrado corretamente, o desembargador vota, no plenário assíncrono, o desembargador, eles fazem uma sessão prévia de julgamento. Então, por que é assíncrono? Porque, primeiro, uma deliberação prévia da corte, e depois é que eles entram numa sessão daí presencial, divulgada pelo YouTube e tudo mais, para o público externo. Então, no primeiro momento, a discussão com os memoriais dos advogados, com as partes podendo intervir, os desembargadores formam um consenso. E depois desse consenso é que a gente vai ter o plenário, daí o outro momento do plenário, aí para... E claro, se o desembargador quer voltar ele quer voltar o posicionamento dele, não quer respeitar o que foi decidido no primeiro momento, é permitido, porque é uma prévia de julgamento. Entendi. Mas é uma prévia que não estão só os desembargadores, são os desembargadores e as partes. Talvez num ambiente mais informal. Felipe, o João Foster entrou aqui, está nos dando oi, dando um abraço, dizendo que o tema foi excelente. Né? E a gente concorda, né? Que o tema foi excelente. Tá, mas me diz uma coisa, Camilo, não entendi. Esse julgamento prévio não tem antecipação do voto, não tem nada disso. Os advogados... Não, a deliberação... A deliberação prévia é justamente para escolher uma posição do tribunal. Ah, entendi. Eles escolhem uma posição do tribunal, mas não impede, porque o momento oficial é o seguinte, de o desembargador mudar o voto no plenário daí sim, o momento da deliberação efetiva. E tem outro detalhe também, que nos julgamentos desse do YouTube também, que está acontecendo no momento, é que quando eles divulgam o julgamento pelo YouTube ao vivo, aí é um questionamento que eu não sei a resposta. O juiz está falando, os desembargadores estão votando e as pessoas estão lá embaixo comentando. Sim. É. Eu tenho dúvida se esses comentários que estão sendo feitos ao vivo não influenciariam? Não influenciariam
Uhum. Claro, se for um julgamento que tem interesse só das partes, é uma coisa, mas eu imagino um julgamento com interesse assim de grupos específicos, eu acho que os comentários eles não são bem-vindos. Eu acho que seria Mas é que dá para melhor. fechar, é que dá para fechar a caixa de comentários, né? Acho que dá para fechar a Não, caixa de comentários, né? dá para fechar, mas eu acredito que a ideia dos tribunais em permitir os comentários é justamente permitir a participação do povo Sim. por uma questão talvez de democracia, mas eu acho que isso pode ocasionar um desvio ele pode influenciar o julgamento a opinião dos julgadores. Eu optaria, se fosse eu, por eliminar os comentários, como tu disseste aí antes. Camilo, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, bem na linha do que a gente está se propondo, inclusive dos cursos que a gente vai apresentar aqui para o pessoal da Lotec, né, que é uma questão de atuação bem prática mesmo. Essa questão do plenário virtual, a entrega de memoriais é tudo via sistema, né? Vai ser tudo via uma plataforma que eu vou entregar memoriais, né? Vou fazer a sustentação oral, está dizendo, vou fazer um vídeo e vou entregar no sistema, né? E aí eu te pergunto o seguinte, mas essa entrega de memoriais e a sustentação, será que o sistema me garante que assistiram a sustentação oral? Sabe? Isso que eu fico pensando, né? Porque não... Esse do TRE é muito legal, isso que eles fizeram, porque eles discutem o memorial. Ah, entendi. Uhum. Mas isso no que eu estou te falando do TRE, mas no geral, esse sistema, o plenário virtual sem ter divulgação ao vivo, porque na realidade esse plenário com divulgação ao vivo nada mais é do que o plenário presencial, só que num modelo televisionado. Televisionado. Que é por videoconferência, que não chega a ser propriamente virtual, né? Sim, ele é virtual no sentido da transmissão, mas a ideia de as pessoas falarem ao vivo continua presente, né? E o plenário virtual, tu acha que tira aquela peregrinação dos advogados aos gabinetes? Não existiria mais isso? Não seria possível? Seria um fundamento assim, olha, esse determinado processo está em plenário virtual, eu não... Deposita teus memoriais lá, eu não vou receber advogado do gabinete, por exemplo. Não, eu acho que isso não. Mas eu acho que eles vão julgar sem... Porque o fato de... O plenário virtual é um processo escrito, né? Sim, o plenário virtual sem deliberação ao vivo, ele é escrito, e por ser escrito ele acaba tendo bem mais... por ser escrito, ele demanda menos esforço, gasto de tempo, né? Porque a oralidade, ela prejudica o tempo, né? Debate, aqueles julgamentos do Supremo, horas e horas além de ter o voto escrito com 500 páginas, tem 5 horas, 6 horas, 8 horas de fala. Então, por isso que o plenário virtual ele ganha tempo. Mas eu não eu acredito que o plenário pelo YouTube, isso que eu estou falando agora, do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro que eu vou falar agora, e do TRE, são modelos bons de plenário virtual. O Rio de Janeiro, Freitas Câmara fala, e ele relata uma situação muito parecida com a que nós temos aqui, esse do TRE. Porque o Freitas Câmara vai dizer que ele tem adotado na Câmara dele, lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, eles deliberam antes o voto. Eles sentam, deliberam e o voto vai sair, muitas vezes, com o fundamento de todos os desembargadores. Então, eles partem de uma deliberação interna e depois levam para o público externo a votação.
Uhum. Eu sei que isso, as pessoas vão ficar desconfiadas, vai ter mil e uma desconfiança, né? Mas num sistema, eu acho que de precedentes que nós adotamos, sistema de precedentes com uma fundamentação que tem que ser adequada, o modelo Percúria vai permitir que eu entenda o que o pensamento do tribunal de uma forma mais clara, né? Uhum. De forma mais efetiva. O que eu, o que a gente pode pensar, e eu acho que aí sim é permitido, como tem na Suprema Corte, é não impedir a divulgação do voto divergente. Eu acho que é importante ter o voto divergente também. Mas eu acho que o voto, se eu fosse construir um modelo, eu acho que com o plenário virtual seria possível se não fosse necessário, se não fosse voltado tão para performance, né? Fosse mais voltado para uma efetividade, eu acho que seria possível construir um modelo de plenário, mesmo nesse sistema do plenário virtual por escrito, uma construção de decisões, me parece que seria possível. Então, porque eu consigo interpretar a decisão de cada juiz. E voltando agora para o modelo esse do STF, eu acho que o grande, e o TRF adota também, eu acho que um dos problemas desse plenário virtual, que é por performance, pode ver que o STF lança toda semana a quantidade de processos que julgou, ele tem o sistema esse de voto por omissão. Sim. O voto por omissão, ele o voto, mesmo no modelo seriatim, ele parte do pressuposto que tu externalizou uma opinião. Sim. Ao menos o juiz tem que marcar lá no... A Luana também deu um oizinho ali. Oi, Luana. Não, a Luana tá. Eu estava na dúvida se tu estava enxergando os comentários ou não. Eu enxergo. A Ana Paula, na semana passada, não estava enxergando, então... tá te dando oi aí. Tá nos dando oi. Então eu acho que é importante o voto divergente, e o voto por omissão me parece totalmente errado. Eu até admitiria o voto por omissão no STF se o voto do relator fosse pela constitucionalidade da lei. E aí a omissão seria o voto do relator seria pela constitucionalidade. Então, eu conversei isso com o Guilherme no artigo que a gente está escrevendo. Se o voto fosse pela constitucionalidade, a omissão fosse para manter o voto da constitucionalidade. Aí sim. Agora, uma inconstitucionalidade, o ministro não vota, porque se ele não apertar o botão do sim ou não, é considerado um sim. Não acompanha o relator. Eu acho que o sistema não está correto, porque o voto tem que partir do pressuposto da externalização da vontade, o que não acontece se não tem uma... O Guilherme diz pela admissão da repercussão geral também. Então, sem o voto... Não, pode ir, desculpa, te atrapalhei. Não, então, para mim, o voto por omissão é um grande problema do plenário, esse virtual, é o voto por omissão. Para mim, esse é um dos problemas. E também a questão da performance, aquele voto para acabar com os processos, também eu não acho adequado, né, para o sistema. Eu fiquei pensando aqui, Camilo, como é que tu retiraria um processo de pauta no plenário virtual depois de uma sustentação oral bem feita? Como é que tu faz isso? Qual é o momento? Porque tu não vai ter um... Eu estava vendo, quando tu propusesse o tema, eu fui dar uma pesquisada, né? E eu vi, por exemplo, um modelo dos TCUs, que eles estavam falando como é que os conselheiros fazem, né, as sessões. E que elas abrem na segunda-feira e fecham na sexta-feira.
tá? O plenário Isso. virtual funciona de segunda a sexta-feira. E que eles vão votando no decorrer da semana. Nos gabinetes, Isso. pelo que eu entendi. Vão votando no decorrer da semana nos gabinetes. Aí eu fiquei pensando assim, nas questões de cunho bem prático mesmo, tá? Tá, eu apresentei uma sustentação oral num processo. Daqui a pouco, eu fico meio desconfiada. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma desconfiança que isso vai ser, digamos assim, efetivo, né? Que se vai ouvir a sustentação oral e tal, mas vamos supor que seja. Como é que, dentro do sistema, como é que tu faria para retirar aquele processo de pauta, para fazer um novo voto? Porque tu vai ter todo um caminho diferente, né? Do que a gente Não, faz mas aqui. até o fim do... O sistema permite. Até o fim do... Até acabar o julgamento, eles podem mudar o voto. Os juízes, mesmo eles tendo votado, eles podem voltar atrás. Não é algo, votei, está Até votado. fechar a semana, então, tu diz. Até fechar a semana eles podem voltar. Porque não vai ter uma data específica, né? Não vai ter assim, o teu julgamento é tal dia, tal. Então tá aberto naquele período, tu pode mandar a sustentação oral. Se não fechou ainda... Eles podem mudar o voto. Se pedir vistas, aí eles podem pedir para levar para o plenário presencial. Ah, entendi. Uhum. Tem maneiras de tirar. Mas o que acontece é que, se for por performance, assim, eles vão julgar os processos. E o Supremo não tinha essa abertura. Agora, na pandemia, eles fizeram uma emenda no regimento para permitir que todos os processos pudessem ser julgados pelo modelo virtual. E eles algumas vezes destacam aí sim para fazer as videoconferências essas, né? Daí a gente tem visto eles julgando por videoconferência. Mas sempre no modelo esse seriate. Uma outra questãozinha também, assim, antes de nós terminarmos, Luciana, assim, que eu acho importante, que eu tinha combinado já de nós falarmos, é sobre a questão da inteligência artificial, né? No Supremo. Falar um pouquinho o Supremo Tribunal Federal, ele tem em estudo um sistema de inteligência artificial, que é o Victor, e esse sistema de inteligência artificial seria usado na análise das repercussões gerais para leitura. Esse sistema ele lê a peça processual, identifica os termos da peça e capta se os ministros já têm opinião sobre aquele determinado assunto e formam a deliberação sobre esse assunto. Esse sistema de inteligência artificial do STF ainda não está acabado. Mas aí, se a gente for agora aprofundar e pensar um pouco sobre a inteligência artificial, acho que a primeira pergunta que todo mundo vai fazer é se o robô... Ó, a Gisele também entrou. Tudo bom, Gisele? Entrou, Gisele. Que bom que te Então, aí eu fiquei pensando no robô deliberando no seriate, né? A opinião de cada ministro seriatinho, né? Dando a sua opinião no plenário esse, que é uma loucura, né? Mas aí a gente tem que pensar, será que o robô vai substituir o juiz, né? As pessoas hoje, eu acho que têm sido um pouco refratárias a essa substituição dos juízes pelos robôs. Principalmente porque não tem como nós... Eu acho que o julgamento ele parte da pessoa humana, e tem que ter o sim da pessoa humana, né? Sem a pessoa humana, e aí, daí ia ser tão complicado, né? Quem é que nós vamos responsabilizar num julgamento errado? A empresa que fez o algoritmo? Se o robô apertou o sim ou não? Sim. Porque tu me perguntou ali no início o Marcelo. Se seria mesmo... Eu tenho que dar oi para o Marcel. Deus me livre eu não dar oi para o Marcel. Ele fica ofendidíssimo de morte
Oi, meu amor, tô com saudade tua. Então, aí nós vamos nos questionar quem é que nós vamos responsabilizar no caso De no uma... caso de algo errado que tenha acontecido, no julgamento errado. O assessor, o assessor, ele é contratado pelo confiança do juiz, né? Eu acho que é algo bem mais tá de humano para humano. O meu problema na questão do voto, seria um voto, uma fundamentação pelo robô, é quem nós, ou talvez a substituição total do humano pelo robô, Mas aí a quem gente nós entra... iríamos É que a gente entra na questão do responsabilizar. design, né? Da pessoa que vai desenhar. Mas são várias pessoas que vão desenhar, eu acho que passaria. A Gisele diz ali: existe muita restrição quanto à migração de preconceitos dos humanos para os robôs. Eu li um tempo atrás, até, Gisele, era um professor alemão que ele estava falando de uma questão, o Código de Ética com diretrizes de observância obrigatória foi feito na União Europeia. Realmente era um professor alemão que ele estava dizendo o seguinte, que tinha que ter um código de ética dos, digamos assim, designers desses tipos de algoritmos, né, que iam trabalhar nessas decisões, para inclusive fazer, não é uma, como se fosse uma fiscalização dos vieses, né? Então, quando eu estava preparando aquela apresentação que nós fizemos lá com o Reichel, Felipe, eu tinha estudado esse professor alemão, ele até tinha um nome brasileiro, mas ele era alemão, eu não me lembro direito, acho que era Mauro, se não me engano, né? E era algo nesse sentido, né? Uma carta de ética, a Gisele está dizendo, uma carta ética com princípios a serem observados pelos designers desses algoritmos, né? Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que de qualquer maneira é muito complicado a substituição completa. Eu acredito, se eu fosse dar minha opinião, dando minha opinião sobre isso, é que o robô, o algoritmo, ele vai ser muito importante, mas como um auxílio, uma ferramenta que pode auxiliar o juiz no julgamento. Ele pode auxiliar a ler documentos, trazer uma jurisprudência mais rápida. Isso sim. Agrupar os processos, dividir, separar, ver o que está, qual é os temas que estão chegando, assim, que estão repetindo. Eu acho que nesse sentido ele é uma ferramenta que auxilia muito. Na Advocacia Geral da União, ali a gente usa um sistema que é o Sapiens, e dentro desse sistema, o Sapiens, tem diversos robôs que operam para facilitar o nosso trabalho. Mas eles não dão, por enquanto não, né? Por enquanto eles não dão ainda, eles não constroem a peça pronta. Mas esse trabalho de agrupar, de ler documentos, ler todos os processos e ele etiqueta por assunto. Coisa que o ser humano demoraria anos e anos para fazer, ele faz com uma rapidez enorme. Então, para auxiliar, assim, a Gisele está falando aqui lá na Alemanha mesmo, eles referem que há análises eminentes, subjetivas e casuísticas que fogem à possibilidade dos robôs. O robô, hoje o robô não interpreta, né? O robô não interpreta. Então, não tem para tirar o significado das palavras, das provas. Mas era naquela decisão de estádio que eu passei por ali, né? Foi daquela decisão que teve da proibição da entrada de um torcedor que foi banido e tal, e aí tinha toda uma fundamentação que se estava tentando migrar para a parte tecnológica, que foi mais ou menos o que a gente discutiu naquela vez. Mas pelo que tu tá falando, Felipe, e aí eu vou te dar uma provocada, porque eu sei do teu estudo, tá? E aí eu queria que tu trouxesse isso aqui nessa live.
talvez o Marcel também está dizendo ali, a ideia da inteligência artificial é que ela se torne ilimitada. E o Marcel é juiz do trabalho lá em São José do Rio Preto. E a gente tem conversado bastante também sobre esse tema, e ele tem trazido algumas realidades do tribunal. O tribunal da 15ª Região é um tribunal extremamente vanguardista, digamos assim, né? E a gente tem falado bastante sobre isso. Mas aqui, agora voltando, eu sei que tu tens estudado, né, essa questão da inteligência artificial nos tribunais franceses, e eles estão segurando, né, essa questão da tecnologia em relação a um determinado temor específico. Eu queria que tu trouxesse um pouco disso, né, porque a tua fala, para mim, está indo um pouco naquilo que tu apresentasse, que tu tens estudado, né? Desse medo que eles têm da predição. Não é medo, mas essa vontade de que não haja predição dessas decisões, né? Eu acho que a França exagerou nessa questão da proibição da predição, porque eles retiraram completamente, né, eles puniram criminalmente se fossem feitas predições sobre a opinião dos juízes, porque eles acham que, em fazendo a predição, em um robô adivinhando a posição daquele juiz, tu vai influenciar a posição dele e vai fazer com que ele congele a posição ou mude a posição, não seja coerente. Então, porque os franceses, eles puniram criminalmente, né? Então, eles, inclusive, mandaram riscar o nome das pessoas, dos processos, né? Não consegue ler o nome, né? Tem uma lei específica para isso. Os franceses, eles são conservadores nessa questão, né? Eu acho que a Revolução Francesa, separação de poder, medo do juiz. Então, eles têm medo dessa questão da entrada assim, dessa entrada sem controle dos robôs. Mas eu acho que eles exageraram. Eu acredito que não tem como proibir predição, por exemplo. Eu sou a favor da predição, né? Não seria contra, sim, porque o advogado faz um programa para adivinhar não, para pesquisar a opinião de cada juiz, né? Saber o que ele vai decidir. E os robôs, eles... então, eu acho que teria que ter um comitê de ética, todos os robôs. Sim. Tem um comitê de ética que fosse liberando lentamente os robôs para não causar um caos social posteriormente. O Guilherme está acredito que elogiando aqui a live. Mas é que tu sabes, Camilo, até isso que a gente está falando, né, da questão de comitê de ética e tal. Eu estava hoje no escritório conversando com um amigo que é engenheiro da computação. E a gente estava falando de algumas questões ligadas ao direito, e ele estava dizendo assim, é tão engraçado, porque o direito é refratário a algo que não é... Para mim, que sou engenheiro da computação, isso nem é tecnologia. Isso é o básico do básico que vocês estão tratando agora, né? E aí a gente estava falando de que futuramente vão surgir pessoas que vão trabalhar única e exclusivamente nesses tipos de projetos, na montagem desses tipos de programas. E aí tu vais ter que... De onde vão vir essas pessoas? Qual é que vai ser a formação? Como é que tu vai identificar... como é que tu vai colocar dentro desses programas a questão da interpretação e assim por diante, que é mais ou menos o que a gente estava falando lá atrás, com a questão dos códigos de éticas e tal, porque até mesmo para elaborar um programa como o Compass, né, que nós falamos aquela vez, que é esse que ajuda a fazer o cálculo de pena de criminosos reincidentes. Quem é que montou aquilo? Era alguém do direito? Quem trabalhou no design daquele produto, né, que alimentou aquele sistema? É algo que vai nos exigir outras competências, outras habilidades, outros estudos mais aprofundados que até então nós não estávamos acostumados a fazer, né? Por isso que é muito complicado substituir completamente
na decisão de mérito o juiz o robô pelo juiz. Eu acho isso bem, de uma certa maneira, até temerário, né? Não sei, eu acho que talvez, em casos repetitivos, que já tem uma jurisprudência consolidada, um precedente, aí sim, mas senão eu não... Eu acho que é precipitado, né? Precisa de muito amadurecimento. Agora, a mesma questão que eu posso te colocar é em medicina. O problema é que tem algumas atividades que partem do humano, né? E se a gente tira o humano do início de tudo, eu acho que o ser humano é o início e o fim. Na medicina também isso vai... Os médicos não aceitam nem teleperícia. Imagina um robô fazendo diagnóstico, né? Eu acho improvável, assim, um robozinho indo na tua casa e dizendo se tu tem a Olha, Covid-19. o Urval Harari disse que dá, hein? O Urval Harari, lá nos 21 lições para o século XXI, disse que dá. Faz um exercício. Não, dá. Claro que eu acho que dá para fazer tudo. O problema é que bate o que tranca é a ética, né? A questão da ética é que vai ser a barreira para saber até onde a tecnologia pode avançar ou não avançar, né? Porque necessariamente não precisa substituir tudo, né? Acho que tem que... Não sei, eu sou uma pessoa do século XX, né? Nem 19, né? 20, eu sou do século XX, eu ainda tenho algumas coisas que eu sou preso. Não, mas não, tu é jovem, Camilo, tu é muito jovem, eu também, a gente está aqui estudando e debatendo temas que para algumas pessoas envolvidas no direito são muito difíceis de debater e de enfrentar, porque o que nós vimos nesse momento de pandemia, né? O que a gente estava discutindo de plenário virtual não deu tempo para discutir muito, ele foi lá e se instituiu, né? As audiências por webconferência e assim por diante. A gente está discutindo várias coisas que elas foram potencializadas, né? Então, isso gera um certo desconforto, ela vai gerar um certo medo, mas o momento é agora, né, de discutir, né? Então, aqui a Gisele está nos dizendo, é preciso ter cautela, é um caminho natural do futuro. Não adianta, eu também acredito que não tem como barrar a tecnologia. Temos que desenvolver meios melhores de aplicá-los e entender. Isso eu não tenho dúvida que vai exigir outras habilidades do operador do direito, assim como os métodos adequados de resolução de conflitos. Está exigindo, né, o desenvolvimento de habilidades, de soft skills para compreender o conflito de uma forma diferente. Quem trabalha com a tecnologia vai ter que andar de braço dado com o pessoal da TI. Vai ter que se socorrer de conceitos, de entendimento de processos e projetos que não era algo que é fácil, né? Não era algo que nos era familiar. E toda digamos assim, essa necessidade agora vai gerar um desconforto, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, e é por isso que nós estamos aqui. Então, eu não concordo que tu és um cara do século passado, eu acho que tu é um cara do século atual. Mas a gente tem que nós temos que se adaptar, mas eu acho que a questão ética ela é importante, né? Na hora de liberar esses instrumentos, tem que sempre lembrar do humano. Acho que primeiro parte do humano e depois eu acho que para auxiliar o humano, sim, mas para substituir o humano assim completamente de algumas atividades, eu me parece assim muito complicado. E o pior é que já está acontecendo essa substituição em escritórios de advocacia. Tu disse agora aqui, lá na Advocacia Geral da União, a gente tem vários robôs operando para facilitar o trabalho, né? É uma realidade já. Nem estou falando coisas que vai acontecer, é coisas que já estão acontecendo. Sim. Hoje. Então, nem é mais. Agora, a questão da substituição completa que eu tenho medo, né? Para auxiliar, eu acho que não é o... Não tem problema. Não é o então problema. tá, meu amigo, eu acho que era isso. A gente passou
pelo menos assim, um pouco, né, nas nossas ideias, na nossa mensagem. Acho que a live foi super esclarecedora. Eu não tinha noção de como é que funcionava o plenário virtual no STF. Né? Essa visão bem prática foi muito legal. E a gente deixa aqui registrado para o pessoal que assistiu e que vai ficar no nosso feed ali da Lotec gravado, que a gente vai aparecer com cursos, com temas, com vídeos, né? Sempre direcionado para essa nova realidade. Então, o direito conversando com a tecnologia, conversando com a inovação. Quaresma, avisa teu pessoal aí em Canoas para continuar nos seguindo, né? Porque é isso, o futuro já começou, né? Já começou. Então, nós vamos fazer toda semana fora as lives que estão gravadas, vão ser feitos vídeos sobre inovação, direito e tecnologia, pessoal. Fiquem ligados aí que toda semana a professora Luciana vai ficar, ela é a responsável pelas lives, mas vai ter um vídeo para o YouTube também toda semana, vídeo sobre novidades na área jurídica. Nos sigam aqui na LaTeC, Quaresma. Na LaTeC toda semana tem novidades. E a gente tem um time muito legal de colegas, amigos, professores. Tem vários aqui, inclusive, participando. A Gisele, o Guilherme, o Raicho, que vão trazer temas ligados a essa nossa temática, né? Vão abordar essa nossa temática. E é isso aí. Camilo, foi muito bom te ver. Um abraço. Tô com saudade tua, tá? Quando vier a Porto Alegre, vem tomar um café aqui comigo. Tá bem? Então tá, um abraço. Beijo, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.